Já alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita requer um bocadinho mais de esforço do que antigamente? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado, que antes nem notava, agora parece uma pequena maratona? Essa sensação de que a força está a esvair-se lentamente não é imaginação sua, nem é apenas um sinal de que está a ficar mais velho. É um processo real, um ladrão silencioso chamado sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade, que nos rouba a energia, a mobilidade e, em última análise, a nossa preciosa independência. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um destino ao qual temos de nos resignar. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se o segredo para travar e até mesmo reverter este processo estivesse escondido num hábito simples, algo que pode fazer todas as noites antes de fechar os olhos? Neste vídeo, vamos desvendar que lanche milagroso é este que pode comer antes de dormir para ajudar a reconstruir os seus músculos enquanto descansa. E não só, vamos explorar outros hábitos simples e poderosos que transformam o seu sono numa verdadeira oficina de reparação e fortalecimento do corpo. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à saúde muscular e que pode revolucionar completamente as suas noites e os seus dias. Vamos então começar por desvendar este mistério do lanche noturno. Sei o que pode estar a pensar. Comer antes de dormir? Mas eu cresci a ouvir que isso engorda e faz mal à digestão. E durante muitos anos, essa foi a sabedoria popular. Mas a ciência mais recente tem vindo a mostrar-nos uma realidade diferente, especialmente para nós, que já passamos a barreira dos 60. O nosso corpo, nesta fase da vida, funciona de uma forma ligeiramente diferente. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Para uma pessoa mais jovem, isto não é um grande problema, mas para nós, este jejum prolongado pode levar a um estado chamado catabolismo noturno. É um nome complicado para algo simples. O corpo, sem receber nutrientes, começa a ir buscar energia onde pode, e um dos alvos preferidos são os nossos músculos. Basicamente, sem combustível, o corpo começa a consumir-se a si próprio, e os músculos são os primeiros a sofrer. É aqui que entra o nosso lanche estratégico. O objetivo não é comer uma refeição pesada, como um bife com batatas fritas. O segredo está em consumir uma pequena porção de um alimento específico, um que seja rico em proteína de digestão lenta. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos e reparados. Ao fornecer ao seu corpo uma fonte de proteína de libertação gradual antes de dormir, está a dar-lhe os materiais de que ele precisa para trabalhar durante toda a noite, reparando as fibras musculares e construindo novo tecido, em vez de o destruir. Pense nisto como contratar uma equipa de manutenção para trabalhar no seu corpo durante a noite. Se não lhes der ferramentas e materiais, eles não podem fazer nada. A proteína é esse material. E que alimentos são estes? Felizmente são coisas simples e acessíveis que provavelmente já tem no seu frigorífico. A estrela da companhia é o iogurte grego natural, sem adição de açúcar. É rico em caseína, um tipo de proteína que o corpo digere muito lentamente, libertando aminoácidos na corrente sanguínea de forma constante durante várias horas. Uma pequena taça, talvez 4 ou 5 colheres de sopa, é mais do que suficiente. Outra opção fantástica é o queijo fresco ou o requeijão. Tal como o iogurte grego, são fontes excelentes de caseína. Uma fatia de queijo fresco simples ou 2 colheres de requeijão, talvez com uma pitada de canela por cima, é um lanche delicioso e incrivelmente eficaz. Até um simples copo de leite pode fazer o trabalho. O importante é que seja algo leve, focado na proteína e consumido cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar. Este pequeno gesto pode parecer insignificante, mas os seus efeitos acumulados são tremendos. Está a transformar o seu tempo de sono, que antes podia ser um período de perda muscular, num período de anabolismo, ou seja, de construção muscular. E o benefício não é só para os músculos.
Um lanche rico em proteína pode também ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue durante a noite, o que leva a um sono mais profundo e reparador, sem aqueles despertares a meio da noite. Mas este lanche poderoso só consegue atingir o seu potencial máximo se o nosso corpo tiver outro ingrediente fundamental, algo que muitos de nós descuramos ao longo do dia: a água. A hidratação é absolutamente crucial para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, os músculos não conseguem contrair-se eficientemente, a recuperação é mais lenta e a síntese de proteínas, o processo de construção muscular que queremos potenciar com o nosso lanche, fica comprometida. A água é o veículo que transporta os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína que comeu, para dentro das células musculares. Sem água suficiente, é como tentar enviar uma encomenda importante sem um serviço de entregas. O material pode estar lá, mas não chega ao seu destino. A maioria de nós não bebe água suficiente. Vivemos num país onde o café é rei e muitas vezes substituímos a água por outras bebidas. O desafio é simples: tente ter sempre uma garrafa de água por perto ao longo do dia. Beba um copo ao acordar, um antes de cada refeição, e vá bebendo pequenos golos entre elas. Não precisa de beber 2 litros de uma vez antes de ir para a cama, pois isso só o fará levantar-se durante a noite. O segredo é a consistência ao longo do dia. Um corpo bem hidratado é um corpo que está preparado para receber e utilizar os nutrientes do seu lanche noturno da forma mais eficaz possível, maximizando a reparação e o crescimento muscular enquanto desfruta de um sono tranquilo. Agora que já otimizamos o nosso ritual de deitar com um lanche inteligente e garantimos a hidratação ao longo do dia, vamos olhar para o quadro geral. A verdade é que a construção muscular não acontece apenas à noite. O que fazemos durante as nossas horas de vigília é igualmente, se não mais, importante. E um dos maiores erros que as pessoas com mais de 60 anos cometem é concentrar toda a sua ingestão de proteína numa única refeição, geralmente ao jantar. Talvez seja um belo bife ou um peixe grelhado generoso. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para absorver e utilizar a proteína de uma só vez. Pense no seu corpo como um pequeno jardim. Não pode regá-lo com um balde de água de uma vez só, pois a maior parte escorre e desperdiça-se. Tem de o regar aos poucos, para que a terra absorva a água de forma eficaz. O mesmo acontece com a proteína e os nossos músculos. A estratégia mais inteligente é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em todas as refeições. Isto mantém um fornecimento constante de aminoácidos na corrente sanguínea, sempre disponíveis para os músculos. Em vez de um grande banquete de proteína à noite, procure incluir uma fonte de proteína em cada refeição, desde o pequeno almoço. Por exemplo, comece o dia com 2 ovos mexidos. Ao almoço, certifique-se de que tem uma porção de frango, peru ou um bom peixe cozido como a pescada ou o bacalhau. À meio da tarde, em vez de bolachas, coma um punhado de tremoços ou amêndoas, que são excelentes fontes de proteína vegetal. E depois, claro, o seu lanche de iogurte ou queijo fresco antes de dormir. Ao fazer isto, está a alimentar constantemente os seus músculos, a manter a fogueira do seu metabolismo acesa e a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa, precisamente quando precisa. Esta distribuição, conhecida como protein pacing, é uma das estratégias mais eficazes para combater a sarcopenia. Mas toda esta proteína precisa de um estímulo para ser usada corretamente. Podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para crescerem, ela não será utilizada da melhor forma. E essa razão é o movimento, mais especificamente, o treino de resistência. Não se assuste com o nome. Não estou a falar de levantar pesos enormes no ginásio. O treino de resistência pode ser feito em casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos um pouco para além da sua zona de conforto. É este desafio que lhe sinaliza: ei,
eu preciso de ser mais forte. E então, quando a proteína chega, eles sabem exatamente o que fazer com ela. Um dos melhores exercícios que pode fazer, e que tem um impacto tremendo na sua independência, é levantar-se e sentar-se de uma cadeira repetidamente, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer 10 repetições. No início pode ser difícil, mas com o tempo vai notar uma grande diferença na força das suas pernas. E pernas fortes são o seu melhor seguro contra quedas, especialmente nas nossas belas, mas desafiadoras calçadas portuguesas. Outras ideias simples incluem usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos halteres para fazer exercícios para os braços enquanto vê televisão. Subir as escadas do seu prédio em vez de usar o elevador é um exercício fantástico. Até a jardinagem, o ato de cavar, de se baixar e levantar, é uma forma de treino de resistência. O importante é a consistência. Tente incorporar algum tipo de atividade que desafie os seus músculos pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Não precisa de ser longo ou intenso. 15 a 20 minutos são suficientes para enviar o sinal de crescimento aos seus músculos. Ao combinar uma ingestão de proteína bem distribuída ao longo do dia, com estes estímulos regulares, está a criar a tempestade perfeita para a reconstrução muscular, transformando o seu corpo numa máquina mais forte e resiliente, dia após dia. Até agora, falamos da importância da proteína, da hidratação e do movimento. Mas há uma peça final neste puzzle, um mineral muitas vezes esquecido que é o maestro silencioso da nossa saúde muscular e do nosso sono. Estou a falar do magnésio. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, e muitas delas estão diretamente ligadas à função muscular e à recuperação. Enquanto a proteína fornece os tijolos, o magnésio é como o chefe de obra que garante que tudo funciona corretamente. Ele ajuda os músculos a relaxar após a contração, o que é vital para prevenir cãibras e dores musculares. Mais importante ainda, o magnésio desempenha um papel fundamental na qualidade do nosso sono. Ele ajuda a acalmar o sistema nervoso e a regular a melatonina, a hormona que controla os nossos ciclos de sono-vigília. Como já vimos, um sono profundo e reparador é o período de ouro para a reconstrução muscular. Se não dormimos bem, o nosso corpo não consegue reparar-se eficazmente, por mais proteína que comamos. Portanto, garantir níveis adequados de magnésio é como dar um duplo impulso aos nossos esforços. Melhora a função muscular diretamente e otimiza o sono, que é quando a magia da reparação realmente acontece. A deficiência de magnésio é surpreendentemente comum, especialmente em pessoas mais velhas. A boa notícia é que a nossa dieta portuguesa é rica em alimentos que são excelentes fontes deste mineral. Peixes gordos como a sardinha e o carapau, que são tão nossos, estão carregados de magnésio. Os vegetais de folha verde escura, como os espinafres e os grelos, são outra fonte poderosa. Frutos secos, especialmente as amêndoas e as nozes, e sementes, como as de abóbora, são pequenos tesouros de magnésio que pode facilmente adicionar à sua dieta, por exemplo, polvilhando-os sobre o seu iogurte grego à noite. Leguminosas como o feijão frade ou o grão de bico também são excelentes. Ao focar-se em incluir estes alimentos na sua rotina diária, não está apenas a nutrir os seus músculos, mas também a preparar o seu corpo para uma noite de sono mais calma e profunda, criando as condições ideais para que todo o seu trabalho de fortalecimento dê frutos. E assim, como vimos, combater a perda de músculo depois dos 60 não é uma batalha perdida, nem requer medidas drásticas. É uma sinfonia de pequenos hábitos inteligentes. Começa com o gesto simples de um lanche de proteína antes de dormir, que transforma a noite num período de construção. Continua com a garantia de que o corpo está bem hidratado para transportar os nutrientes. Floresce com a distribuição inteligente de proteína ao longo do dia, fornecendo um fluxo constante de material de construção. E é estimulado pelo movimento regular, que diz aos músculos para se tornarem mais fortes. Finalmente, tudo é orquestrado pelo magnésio, que assegura que os músculos funcionam corretamente e que o nosso sono é verdadeiramente reparador.
Lembre-se, não se trata de se tornar um atleta olímpico da noite para o dia. Trata-se de manter a sua força para as coisas que realmente importam. Poder brincar no chão com os netos e levantar-se sem ajuda, passear pelas ruas da sua cidade sentindo-se seguro e estável, carregar as suas próprias compras com confiança e, acima de tudo, manter a sua independência e a sua alegria de viver. Cada pequeno passo, cada escolha consciente, contribui para um futuro mais forte e mais vibrante. Agora gostava muito de ouvir a sua história. Já tinha pensado na importância de um lanche antes de dormir para os seus músculos? Qual é o seu maior desafio para se manter ativo e forte no dia a dia? Partilhe a sua experiência nos comentários aqui embaixo. Ler e aprender uns com os outros é uma das melhores partes desta nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60, por favor, não se esqueça de deixar um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Nunca se esqueça que a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide de si, mantenha-se forte e viva cada momento ao máximo. Um grande abraço e até a próxima!